Você já parou para pensar como é a imaginação? Como você imagina o mundo em sua cabeça ao ouvir uma história, ao ler um livro, ao conversar com um amigo sobre algum assunto? Já parou para pensar como ele imagina os cenários que você conta ou como outras pessoas imaginam ou entendem em sua cabeça? Permitam-me que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-los. E vocês podem me chamar de Ritter Gleison. Existem maneiras de pensar diversas. Existem vários tipos de pensar e de entender. Nós derivamos o nosso entendimento seguindo o viés de nós próprios, de entender ou tentar entender outras pessoas se comparando a nós. Se eu gosto de uma coisa, logo outros gostam também. Porém, pessoas são o maior mistério do mundo, pois apesar de terem milhões de pessoas, são diversos, diferentes, constantes e inconstantes. E não seria diferente em nossas cabeças, pois como existem olhos, bocas e narizes diferentes dos nossos em milhões e milhões de pessoas, as mentes também são extremamente diferentes. Você sabia que existem pessoas que não são capazes de imaginar nada? E existem pessoas que conseguem imaginar em suas cabeças um filme inteiro sem precisar assistir em uma tela. Apenas aqui, por incrível que pareça, existe esse tipo de pessoas que, no termos sociais, são chamadas de afantasia. A fantasia é apenas uma pessoa que não consegue imaginar nada em sua cabeça. Não que não entenda, mas não consegue criar imagem em suas cabeças. Imagine em sua mão uma maçã. Como você descreveria essa maçã? Você consegue ver o que tem em sua mão, uma maçã? Ou você consegue entender o conceito do que é uma maçã, mas não consegue me dizer, não consegue imaginar em sua cabeça o que é a maçã? Apesar de conhecer, saber que é redonda, que é vermelha, que tem um cabo em sua ponta. Se você não consegue imaginar, você é uma dessas pessoas que é a fantasiosa, que não consegue imaginar em sua cabeça cenários. Não fique triste se você acha que isso, na verdade, lhe prejudica. Não. Cada mente é de uma maneira diferente. Pessoas que possuem a fantasia são pessoas que não conseguem imaginar. Porém, uma pessoa fantasiada, ela é mais centrada, mais lógica. Na leitura de um livro, enquanto os tantos imaginam um cenário dos personagens, você está mais interessado em ver como é a psique de cada personagem, como cada personagem se relaciona, como é o personagem principal, como são as pessoas que englobam o círculo de amizades ou o círculo do próprio livro. Você entende o conceito, a suma existencial dentro do livro. Você é mais lógico. Pessoas que são afantasiadas tendem a ser menos propensas a possuírem depressão e ansiedade. Por quê? Já que você não consegue ficar imaginando um cenário diverso em sua cabeça, você foca mais na essência do que foi e do que é aquilo. Então você não precisa ficar construindo cenários quando se tem um trauma, quando se termina um relacionamento. A sua cabeça entende o que aconteceu, sabe de tudo, entende o porquê, o motivo, entende que talvez aquilo tenha sido necessário até. E por isso, por não
precisar criar um cenário e reviver todos aqueles momentos, você é mais centrado, é mais calmo e consegue analisar melhor as situações. Também existem os hipofantasia, ou os que possuem a fantasia padrão, que assim como eu e muitos, é a maior quantidade de pessoas que possuem essa habilidade. Nós somos o equilíbrio entre a imaginação e o raciocínio lógico pensado. Nós somos um equilíbrio, assim como tudo na natureza gosta de um equilíbrio. Nós somos esse equilíbrio na nossa própria mente. Nós conseguimos criar cenários, porém, não com tanta precisão ou alta definição como seria um filme. Às vezes, até borrado. Já como se fosse assistindo a um filme antigo, nós conseguimos imaginar a maçã, mas às vezes nem com tanto detalhe, ou até com muito detalhe se focarmos bastante naquilo. Nós somos o equilíbrio entre uma e outra, a imaginação e a lógica. Conseguimos mesclar as duas. E existem os hiperfantasiosos, ou a hiperfantasia. A hiperfantasia é um fenômeno curioso, pois é uma pessoa que consegue ver em sua mente um filme em HD 4K, pois consegue imaginar o cenário completo em sua cabeça. Realmente, viajam para outro mundo quando leem um livro ou quando escutam uma história. Seu pensamento é tão frutífero, tão construtivo, que conseguem imaginar a maçã em seu realismos 3D, conseguem fazer giros, conseguem literalmente imaginar aquele mundo. São pessoas que têm maior tendência a terem depressão e ansiedade, pelo fato de terem uma memória tão vivaz, vívida e tão construtiva. Traumas podem vir em suas mentes que acabam deixando-os entristecidos. São pessoas que conseguem entrar no mundo e às vezes preferem viver dentro daquele mundo a sair ao mundo real. É nessas pessoas que se encontra aquele fenômeno chamado de memória fotográfica. Conseguem imaginar um cenário e construir tudo em sua cabeça sem precisar mexer. Já se constrói antes mesmo disso. É interessante, não é? Ver o tipo de pessoas que existem no mundo. Cada memória, cada mente, cada emoção é ser complexo, é ser diferente, é ser especial à sua maneira. Cada um de vocês é especial do seu jeito, seja sorrindo muito, seja sendo um leitor ávido e voraz, forte, corajosa, até mesmo sendo medroso, pois você é o que mais pensa antes de tomar uma atitude. Agradeço a vocês por terem me proporcionado este encontro, por terem me permitido fazer parte de suas vidas nesse pequeno período. Peço que, se tiver gostado, se inscreva, dê um like, comente sobre qual tipo de mente é a sua. Converse comigo. Quem é você nesse emaranhado e nessa teia de espectros mentais? Obrigado por tudo e até o nosso próximo encontro. Cuidem-se.